Prezados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus esta manhã e vamos abri-la precisamente neste livro, o livro de Números, capítulo 13. Vamos ler alguns versículos, do 27 ao 32. Uma história muito conhecida daqueles, claro, que leem a palavra de Deus. Um momento importante para o povo de Israel. Um momento importante também que nos servirá de motivação, acredito, e ilustração para que as nossas vidas também sejam exatamente, ou que obtenham esta mesma motivação. Números capítulo 13, verso 27, começa assim. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuámo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E assim foi o relato bíblico da primeira vez que os 12 espias foram espiar a terra de Israel, a terra prometida. Tinham saído do Egito. E Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. E Moisés enviou os 12 espias para fazerem o seu relato. Mais à frente em Números capítulo 14, verso 6, e Josué, filho de Naum, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então não nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda de congregação a todos os filhos de Israel. Então os filhos de Judá chegaram a Josué, aqui já vamos ler o texto. Então, Josué e Caleb disseram que deveriam entrar na terra prometida, porque Deus estava a dirigir a sua vida. E eles acreditaram que Deus dirigia, que Deus mostrava, que Deus estaria com eles. Mas toda a congregação disse que não. E não só disse não, mas os queria matar, porque eles acreditavam em Deus. O próprio povo de Deus queria matar aqueles que acreditavam em Deus. Mas os incrédulos que queriam continuar a viver. Eram povo de Deus, mas eram incrédulos. Mas Josué e Caleb, principalmente Caleb, foi e disse: não, vamos subir, o Senhor vai conosco, não importa se são gigantes, não importa se há montanhas, não importa se é difícil, o Senhor está conosco. Mas o resto do povo não acreditou. 40 anos mais tarde, nós vamos encontrar o livro de Josué, capítulo 14,
verso 6. 40 anos mais tarde. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, e o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, preservei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança, perpetuamente, pois preservaste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era, tal é agora a minha força, para a guerra, e para sair, e para entrar. Agora, pois dá-me este monte, de que o Senhor me falou, naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estavam ali. Grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Prezados irmãos, Caleb não desistiu. Ele acreditava em Deus de uma forma poderosa. Acreditava que Deus poderia fazer milagres na sua vida, na vida do seu povo. Acreditava que o Deus que dirigia o seu povo não era um Deus fraco, não era um Deus que era incapaz de realizar esse milagre se anos ou meses antes tinha realizado outros milagres. E Caleb aceitou andar 40 anos no deserto com os incrédulos, porque ele acreditava que podia estar na terra prometida. E muitas vezes isso acontece, prezados irmãos, na nossa vida. Por vezes temos que caminhar com incrédulos. Temos que caminhar com aqueles que não creem nas promessas de Deus. E o pior de tudo é quando nós somos afetados por esses incrédulos e acabamos por deixar de acreditar nas promessas de Deus. Caleb não se esqueceu. E quando Josué entrou na terra prometida e as tribos começaram a organizar a sua vida, a conquistar a terra, Caleb foi ter com Josué e disse: Josué, lembras-te? Há 40 anos atrás, lembras-te? Quando fomos e trouxemos notícias boas e o povo não quis. Moisés disse que esta terra seria minha. Esta terra que tem gigantes. Essa terra que todos têm medo de lá entrar. Eu, com 85 anos, não perdi a fé. Não perdi o amor, a esperança que sempre tive a Deus. E se acreditava que há 40 anos atrás o Senhor podia fazer um milagre na minha vida, agora, 40 anos depois, acredito que o Senhor vai fazer esse milagre. Dá-me essa terra, porque eu quero entrar nessa terra. E como diz o versículo 14, portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto preservara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então, Caleb pediu a Josué: dá-me este monte.
dá-me esta montanha, dá-me este problema. Eu não tenho medo de enfrentar os gigantes. Eu acredito no Deus Todo-Poderoso. Prezados irmãos, o mundo, eu acredito que é a vida de um cristão e não só de uma pessoa neste mundo, é difícil. É difícil porque nós estamos rodeados de montanhas à nossa volta. Montanhas de diferentes ordens. Montanhas difíceis de, por vezes, subir essa montanha. Às vezes os montes da nossa vida são gigantes demais. E nós fazemos como a maioria do povo fez, encolhemos-nos, aceitamos a derrota, aceitamos a miséria espiritual, aceitamos uma vida sem Deus, porque temos medo, porque não confiamos no Senhor, não acreditamos que o Senhor pode fazer milagres na nossa vida. Casamentos que estão se destruindo, relacionamentos que não mais se passam, famílias que não se falam, amigos que não são mais amigos, filhos problemas com os pais, pais problemas com os filhos, situações difíceis na nossa vida que nós enfrentamos. Se cada um de nós aqui fosse dada a oportunidade de contar um momento, uma montanha que tem nesta vida, neste momento, certamente os irmãos contariam a montanha que cada um tem, as dificuldades que cada um tem, os problemas que cada um tem na sua vida e que às vezes nos trazem tanta aflição que vemos que é um gigante que está à nossa frente. E em vez de confiarmos em Deus e irmos à luta, abandonamos, desfalecemos e vivemos como uns coitadinhos no mundo, cheios de medo, cheios de pavor, cheios de dificuldades, que não conseguem ver mais nada além do problema, além da transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Caráteres, temperamentos tempestuosos, difíceis de se relacionarem. Mesmo uma fé falsa, uma fé indevida, mesmo, enfim, tantas coisas que se passam à nossa volta e situações que nós não sabemos como resolver. Os desafios são grandes, irmãos. O fim dos tempos está a se aproximar. Não é por acaso que as guerras voltam. Nós somos um povo da Bíblia e nós conhecemos o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Não é porque agora existe uma guerra que começamos de novo a falar no fim dos tempos. Mas tudo é uma acumulação dos tempos em que estamos a viver. E nós não podemos viver mais como o povo de Israel, no deserto, escondidos, fugidos do Senhor. Mas temos de ser como Caleb. Enfrentar gigantes, enfrentar montanhas, pedir ao Senhor, Senhor, eu não tenho medo, se for contigo, ou se tu fores comigo, eu não tenho medo. Surge uma doença incurável, surge uma gravidez no namoro, surge uma situação complicada na vida dos nossos filhos, existe profissionalmente tudo ruiu, tudo faliu. Onde está Deus? Deus está no mesmo sítio onde eu o deixei. E Deus continua pronto para me ajudar em todos os momentos da vida que eu necessitar. Nesse sentido, prezados irmãos, nós devíamos ter a fé de Caleb, de confrontar, de enfrentar, em nome do Senhor Jesus, todas as montanhas que temos à nossa frente. Alguns anos atrás eu vou dar o nome de Pedro, está bem? Eu não vou dar o nome do irmão, ele até nos pode estar a ver neste momento, mas eu vou dar um nome fictício, Pedro. Eu conheci o Pedro era um homem maduro na sua vida, um empresário. Ele tinha um negócio
que ele gostava muito de fazer, dava-lhe muito trabalho. As mãos calejadas, via-se no rosto daquele senhor Pedro, um homem que se envolvia e que procurava trazer o sustento mensalmente para o seu lar. Ele tinha a esposa, tinha 2 filhos, e o seu relacionamento em casa não era muito fácil. Porque o Pedro era visto pelos filhos e visto pela esposa como aquele que deveria apenas trazer dinheiro para casa. Ele saía de manhã para o seu trabalho, era empresário, e voltava à noite. E todos os meses caía na conta bancária aquilo que toda a família gostava, para ter as mordomias que tinha. Mas Pedro não era uma pessoa feliz. Parecia que a sua família o amava apenas por quando o dinheiro caía na conta bancária. Eu, quando o conheci, ele era um homem que vinha, ou que andava à procura da paz interior. Ele disse-me: pastor, eu sou um homem que sempre trabalhei na minha vida. Sou um homem que eu não gosto de estar parado. Sempre me sacrifiquei pela família, por todos. Mas eu não sinto paz na minha vida. Não sinto que a minha vida seja uma vida que eu gostasse de ter. Eu preciso ter Jesus na minha vida. Em casa eu tenho conflitos. Os filhos não me ligam. Estão sempre a perguntar se há dinheiro. Eu quase que não me sinto útil dentro de casa. Eu não quero mais continuar assim. Começámos a estudar a Bíblia e o Pedro, em casa, começou a estudar a Bíblia também, à medida que aprendia nos estudos bíblicos. E a esposa começou-lhe a dizer: o que é que estás a fazer? E ele dizia: estou a ler a Bíblia. E a esposa começou a gozar, porque Pedro agora lia a Bíblia em casa. Um sábado, ele aparece na igreja, o Sr. Pedro, com a esposa. Ele e a esposa sentados na igreja, assistiram à escola sabatina, assistiram ao culto. No sábado seguinte, o Pedro voltou, mas a esposa não voltou mais. E a esposa disse ao Pedro: olha, eu não quero religião cá em casa. A partir de agora, não quero nem que tu vás à religião. E o Pedro disse: não. É uma coisa que tu nunca vais proibir de poder procurar Deus na minha vida. E quanto mais ela fazia pressão para que Pedro não fosse à igreja e estudasse a Bíblia, Pedro continuou a estudar a palavra de Deus. E a esposa: já que tu gostas de estudar a Bíblia, a partir de hoje, eu não te faço mais comida. Se quiseres, faz tua comida. A comida que eu faço é para mim e para os nossos filhos, mas tu não comes. E eu não te vou passar mais a roupa, nem lavar a tua roupa. Se tu quiseres, lava a tua roupa e passa a tua roupa. E o irmão Pedro calava-se, não respondia à esposa. Se fosse há uns meses atrás, ele respondia. E era capaz de haver problemas em casa graves. Mas ele não respondia mais à esposa. Ele fazia a sua comida, passava a ferro a sua roupa, punha na máquina a lavar a sua roupa, depois de vir do trabalho. Pedro começou a subir uma pequena montanha. E ele não sabia o que seria o subir a montanha. Pedro teve que tomar uma decisão. Ele trabalhava aos sábados. Pedro disse: pastor, a minha vida de empresário, eu tenho que trabalhar ao sábado. O que é que eu devo fazer? Pedro,
Você sabe que se você quer amar o Senhor Jesus, tem que o amar todo. Não pode amar uma parte de Deus. Tem que amar Deus no seu coração. E Pedro disse, sim, eu quero amar a Deus na minha vida. Eu quero ser um homem com Deus, não um homem sem Deus. E Pedro decidiu não trabalhar no dia de sábado. O que iria trazer menos dinheiro para casa. E a sua esposa não gostou nada, nem os filhos, da decisão que Pedro tomou. E fizeram mais pressão. E o Pedro dizia, pastor, você não sabe as dificuldades que eu estou a ter em casa por não trabalhar dia de sábado. Mas eu não vou ceder. Eu vou caminhar com Deus. Eu vou aprender a amar a Deus. E eu não vou ceder. Não vou deixar Deus na minha vida. Só que Pedro não sabia o que lhe estava para vir. A montanha começou a ser difícil. Quantas vezes juntámos os dois a conversar? Ele disse, pastor, eu não aguento mais. Eu estou quase a explodir. Eu já não sei o que fazer mais. Disse, Pedro, oremos. Pedro, acredite que Jesus também passou por dificuldades. E Jesus venceu. Você também há de vencer. Mas o pior ainda estava para vir. Um dia, Pedro telefonou-me e disse, pastor, preciso muito falar consigo. Eu fui falar com o Pedro, morávamos até perto, um do outro. Disse, pastor, aconteceu uma tragédia na minha vida. O que é que foi? Um dos meus filhos pôs termo à vida. Eu não sei o que fazer. A minha esposa culpa-me. Eu sinto-me, por vezes, numa encruzilhada. O meu filho pôs termo à vida. Dizia, pastor, isto é impossível de suportar. É difícil de aceitar. Eu não sabia que era uma montanha tão enorme que estava à minha frente, que eu pensava que sozinho poderia alcançar. Mas agora sim sei que eu não estou a conseguir suportar a dor que vai dentro do meu coração. Nós oramos naquele momento. Abri a palavra de Deus e disse, Pedro, Jesus, Deus também sofreu pela morte do seu filho. Jesus também veio ao mundo morrer para nos salvar. E Jesus disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Porque está a ser pesado demais. Está a ser duro demais. É uma montanha enorme, de qual sozinho não tenho forças para alcançar. Mas que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade na minha vida. E Pedro compreendeu que a montanha era muito alta, que era muito difícil e que ele teve que passar por aquele momento, um momento extremamente difícil. Um homem abatido, não sem fé, mas um homem abatido, um homem com o coração doído porque perdeu um filho. E parece que tudo desabou em cima dele. Graças a Deus, prezados irmãos, o Pedro não desistiu. O Pedro continuou a lutar. O Pedro hoje continua membro da nossa igreja. Ele disse, pastor, Deus está ao meu lado. Eu não estou a subir sozinho esta montanha, porque o Senhor vai-me dar o poder para alcançar esta montanha. E aquilo que era difícil para mim, o Senhor vai trazer-me paz ao meu coração. Há pouco tempo estive com ele, perguntei, Pedro, como vai a sua vida? Disse, pastor, não é fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. Mas eu estou aqui. E todos os dias peço a Deus
que me dê aquela montanha. Se for preciso para eu aprender, se for preciso para eu quebrar o meu orgulho, que Deus me deu aquela montanha, que me dê outras montanhas para refinar o meu caráter, para transformar-me num verdadeiro cristão, para viver mais perto de Cristo e acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes o Senhor permite que haja montanhas na nossa vida para refinar o nosso caráter, para trazer ao de cima aquilo que está escondido, para trazer à tona aquilo que nós escondemos no fundo do nosso ser. O mundo gosta de ver o ser humano belo e bonito. Cristo gosta de ver os seus filhos com um coração cheio de amor por Deus e pelo próximo. É essa a transformação que muitas vezes sofremos na nossa vida. Em vez de nos escondermos, em vez de estarmos perdidos neste mundo, Deus não nos chamou para a desgraça. Deus nos chamou para a sua graça. Deus não nos chamou para destruir. Deus nos chamou para reconstruir. É por isso que o Senhor Jesus disse: todos que vêm em mim, de modo nenhum os lançarei fora. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviar-vos das montanhas, aliviar-nos daquilo que parece impossível, dos medos, dos receios que nós temos na vida. Mas quando estamos com o Senhor ajuda-nos a transpor aquilo que era impossível. E se cada um de nós esta manhã pudesse dizer aqui que já transpôs o impossível em momentos da sua vida, quando segurou a mão de Jesus, ficaríamos felicíssimos em saber que são muitos de nós que já ultrapassámos montanhas pela graça e pelo poder de Deus. Aqueles que ainda vivem nos vales só, à espera de uma vida tranquila, de um sucesso em todos os quadrantes, ainda o seu caráter não foi refinado. Precisamos subir as montanhas, precisamos enfrentar os gigantes, precisamos alcançar, em nome de Cristo Jesus, a vitória que só Ele a pode dar. Por isso, Caleb alcançou Hebrom. Por isso, Caleb alcançou a terra prometida. E nós, prezados irmãos, quando vamos alcançar a terra prometida? Quantas montanhas temos ainda a transpor para chegar a esse momento? Quantas dificuldades mais vamos enfrentar e confrontar para refinar o nosso caráter? Hoje, aquilo que parece uma perda, amanhã vemos que será um ganho na nossa vida. Hoje, aquilo que nos dói e que nos machuca muito, amanhã vamos ver, fica só cicatriz, para nos lembrarmos que dependemos da nossa vida completamente do nosso bondoso Deus. Deus é grande, irmãos. Cristo é o nosso Salvador. O Espírito Santo, o nosso Consolador. Não há nada nesta vida que nos possa impedir de podermos confiar no Senhor todos os dias da nossa vida. Acreditar no Senhor, caminhar para o Senhor, viver no Senhor. E quando todos os outros dizem não, nós dizemos sim. Quando os outros dizem não consegues, o Senhor diz: tu consegues. Enfrentar gigantes, irmãos. Há uns anos atrás, antes de eu ir para Colonge estudar teologia, éramos 4 jovens. Eu era o mais novo. Eu era o Benjamin da equipe. E eu não sei porquê, fomos assistir a uma reunião do diretor da Faculdade de Teologia de França, que veio a Portugal fazer a promoção do seminário de Teologia. E eu fui assistir a essa reunião, juntamente com os meus 3 jovens da igreja. E quando acabámos a reunião, o diretor disse que a escola era uma escola boa, que
os pastores eram formados de uma forma boa e que podiam ser, enfim, trabalhar para a obra do Senhor, e eu fiquei encantado com toda a perspectiva que o diretor daquela escola fez. Eu perguntei a esse diretor se eu podia ir para Colonge estudar para pastor. Ele disse: sim, és bem-vindo. Todos são bem-vindos, aqueles que querem servir a Deus. Quando viemos para depois de ir embora, os 4, houve um deles que me disse assim: tu não pensas que vais para a França. Tu não consegues estudar para pastor. Por isso, tira isso da tua ideia. Eu era mais novo, era bastante mais novo do que eles. Eu disse: mas eu quero ir. Eu gostava, uma das coisas que eu sempre admirei nos pastores, era quando o pastor pregava, abria a palavra de Deus e procurava os textos, e explicava os textos. E uma coisa que mais me admirava era um dia poder conhecer a Bíblia e poder também compreender a palavra do Senhor. E quando esse jovem disse-me: tu não vais, tu não consegues estudar. Eu não tinha dinheiro, não tinha os estudos completos ainda, precisava de um milagre nos estudos. Eu já vos contei aqui esse milagre. E eu disse: não, tu podes me dizer que eu não consigo, mas se Deus disser que eu consigo, eu vou conseguir. Eu fui com eles, fomos todos para Colonge estudar. E o único que não conseguiu foi aquele que me disse que eu não ia conseguir. Esse não conseguiu. Todos os outros conseguimos. E são todos pastores hoje. Quando o homem diz não, Deus diz sim. E quando Deus diz sim, o homem não pode dizer não. Nós não somos adventistas do sétimo dia porque os homens nos chamaram. Nós somos adventistas do sétimo dia porque o Senhor nos chamou. E se Deus nos chamou, não há impossíveis para aqueles que acreditam no Senhor. Lucas 1:37. Porque para Deus não há impossíveis. Um bom sábado para todos. Pai Santo, sabemos que nesta vida, Senhor, por vezes as montanhas são difíceis de subir. Tantos problemas à nossa volta, tantas desilusões, tantas dificuldades, que por vezes sentimos, Senhor, fracos, débeis, incapazes de subir, incapazes de andar ou dar mais um passo. Mas como Caleb demonstrou que é possível, mesmo que hajam gigantes, mesmo que as dificuldades sejam enormes, é possível àquele que crê. Não porque somos nós, mas porque cremos num Deus Todo-Poderoso. Um Deus que nos chamou à verdade. Um Deus que nos escolheu. Um Deus que toca o nosso coração. Em que deu o seu Filho Jesus para nos salvar. E que Jesus permanece na nossa vida. O procuramos todos os dias da nossa vida. E todos os nossos problemas são os seus problemas. Todas as nossas alegrias são as suas alegrias. O Senhor está conosco. O Senhor nos abençoa. O Senhor nos guarda. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre nós. O Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor é bom. Não desfaleçamos na fé. Não abandonemos o caminho da verdade. Não andemos como aqueles que andaram no deserto 40 anos, longe de Deus. Não fujamos aos problemas. Não sejamos fracos perante as ciladas do inimigo. Lutemos, mas com Cristo. Lutemos com o poder de Cristo. Lutemos com o poder do Espírito Santo. O Senhor vai nos dar as montanhas. Aquilo que era difícil se tornará fácil. Aquilo que era impossível se tornará possível. Por isso, Pai, nós te queremos agradecer pela tua promessa e porque um dia havemos de estar contigo
na pátria celestial. Despede-nos em paz. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.